Senhor Jesus, Pai Santo Eterno, nosso Deus, louvado seja o seu santo nome. Agradecemos, Pai, por este dia, por estes momentos de adoração, de louvor ao Senhor. Eu fico grato ao ver o Senhor conduzindo todas as coisas, os cânticos, trazendo tudo em ordem com Tua Palavra. Isso consola o meu coração, Pai. E eu agradeço a Ti por isso. Peço que o Senhor vivifique a Tua Palavra, enchendo os nossos corações com Teu Espírito Santo, colocando palavras em minha boca, ungindo-nos para ouvir, Pai. Ouvir a Tua voz, ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta noite. Eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Todo poder maligno, tudo aquilo que tenta tirar o foco de nós mesmos, o foco da Tua pessoa, tirar o foco da Tua palavra, tudo aquilo que venha a trazer distrações, Pai, eu repreendo no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas que a todo momento nesta igreja haja uma ordem, uma reverência profunda pela Tua presença, que possamos saber que o Senhor está aqui. Ó Pai, eu peço a Tua bênção, que todo o mal vá embora, que a luz resplandeça, Pai, e que os doentes sejam curados, porque o Senhor está aqui. E os aflitos sejam consolados, Pai, porque o Senhor está aqui. Tira todo medo, toda dúvida, toda insegurança. Capacita Teu povo, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Deus vos abençoe, meus irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 aos Coríntios 13. Vamos ler do 1 ao 13 também. Tenho várias mensagens comigo, mas o nosso tema principal é amor divino. Vou falar sobre o amor de Deus. Eu peço que os irmãos não me deixem esquecer, mas ao término do culto eu quero conversar com a igreja, dar algumas notas. 1 aos Coríntios 13, no versículo 1 em diante. Todos acharam? Diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse, na minha Bíblia, João Ferreira de Almeida diz caridade, mas nós podemos trocar para compreendermos melhor por amor. O sentido de caridade aqui no Brasil se tornou como você fazer algo bom para outra pessoa, né? Doar uma roupa, um alimento. Nosso sentido de caridade é esse, mas o sentido da palavra exata aqui, veja, João Ferreira de Almeida é uma tradução bastante antiga já, e nós usamos porque é a mais próxima dos velhos pergaminhos, né? Mas vamos tomar uma palavra que faça maior sentido para nós, que é o amor, tá bom? Então, se você usa a mesma Bíblia que eu, substitua por amor, que é a mesma palavra, é o mesmo significado que está aqui. E não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que me entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece,
não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que vem em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigmas, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Agora, pois permanecem a fé, a esperança, o amor, e essas três, mas a maior destas é o amor. Grandioso Deus, vivifica a tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Eu desejo começar, eu pensava até que a mensagem seria esta linha, da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, mas eu quero começar lendo alguns parágrafos desta mensagem. Isto é uma advertência que o irmão Brana dá à sua igreja, sobre o tipo de espírito que combateria ou lutaria contra a noiva de Deus nesses últimos dias, como seria a arma que Satanás tem apontada contra nós. Então é muito importante isso. Eu não vou levar exatamente a mensagem para este lado, mas eu quero começar com isto. Então eu imprimi estes parágrafos para vocês, e ao término do culto você pegue a mensagem nova e também uma folha destas e leia com bastante atenção, sublinhe, rascunhe, para que você entenda o que o irmão Brana está querendo dizer. E é uma advertência muito séria para o nosso tempo, um conselho muito importante para nós. O irmão Brana, ele diz assim, a mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 35, nesta tradução que vinha de Goiânia. Sobretudo, amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Não importa o que o diabo procure dizer, por agora todos vocês são um grupo completo e dócil e amoroso. Porém, recordem minha advertência. Satanás não permitirá que fiquem assim. Não, Senhor. Ele dissipará tudo, ainda que tenham que trazer a alguém que lhe sirva de instrumento. Ele trará um crítico, algum inconverso, e o porá para fazer com que aquela pessoa tenha companheirismo com vocês sobre a quietude. Então o encherá com algum veneno, e começará a correr entre a igreja com isso. Porém, não vá você tomar parte nisso. Não tenha nada a ver com coisa alguma que não seja a palavra. Mantenha-se amoroso, amáveis e bondosos um para com os outros. Ore por aquela pessoa para que possa ser salva também. Somente orem por ela e fiquem ao lado do seu pastor. Porque ele, sendo seu pastor, merece os seus respeitos. Ele os guiará porque está ordenado por Deus a fazê-lo. Agora recordarão disto? O inimigo virá, porém, quando ele vier, juntem o mais possível um ao lado do outro. Então aquele que o diabo está usando como inimigo se apartará de vocês ou entrará para ser um de vocês. Isto é tudo. Nunca formem grupos secretamente entre vocês mesmos com a intenção de falar. Não façam partidos. Nós somos um. Eu não poderia dizer, mão esquerda, estou desgostoso contigo. Vou te aniquilar porque não és a mão direita.
Esta é a minha mão esquerda e quero que assim permaneça até a ponta dos dedos. Quero que cada parte de meu corpo fique como está. Deus quer que nós, como um corpo de crentes, nos mantenhamos completamente unidos um ao outro. Agora, vocês têm as fitas que tratam sobre estas coisas e também sobre o que nós cremos. Vocês têm as fitas que tratam sobre a disciplina na igreja, como devemos nos comportar na igreja de Deus e como temos que nos reunir aqui, assentados em lugares celestiais. Nós temos a mensagem, que é a transcrição dessas fitas. Amém? E temos os áudios também do profeta, livremente para todos, né? Não fique em sua casa. Se você está em seu coração, se Deus está em seu coração, você quase não pode esperar que aquelas portas se abram para entrar e ter companheirismo com seus irmãos. Se você não se sente assim, então lhe direi que é tempo de se pôr a orar, porque estamos nos últimos dias. A Bíblia nos exorta que quanto mais virmos que aquele dia se aproxima, devemos amar-nos mais uns aos outros com amor cristão, com amor divino. Devemos congregar-nos em lugares celestiais, em Cristo Jesus, e amar-nos uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Isso é correto. Fiquem juntos. Se você pensa que algum irmão ou irmã está um pouco errado, diga: Senhor, não permitas que eu tenha raiz de amargura em minha vida. Os ácidos venenosos da malícia, ciúme e ódio, em realidade tirarão o Espírito Santo de você. Essas coisas afastarão ao Espírito Santo do tabernáculo, entristecerão ao Espírito de Deus, e expulsarão, e farão dano ao seu pastor, e farão todas estas coisas. Vê você? Não façam vocês isso, mas juntem-se o mais possível. O irmão testificou aqui, há alguns dias atrás, de uma visão que teve, onde viu uma fivela que estava sobre toda a armadura de Deus. Tem que ajustar a correia fortemente. Junte-se assim um ao outro. Todas as maneiras. Amem uns aos outros. E falem coisas boas um do outro. Então Deus lhe abençoará. Nós temos o Espírito Santo, nós cremos em toda a palavra, viemos à igreja, testificamos, louvamos a Deus, comemos da palavra, e o Espírito Santo é o que nos protege de toda e qualquer doutrina. Não é o conhecimento quanto você sabe de Bíblia ou de mensagem, mas é o quanto você tem de Espírito Santo. O que nos fará ser arrebatado é o Espírito Santo. Agora, a maneira que o diabo tem de fazer com que o Espírito Santo se afaste de nós é trazer uma visita, um viajante, como foi para Davi, né? E começar a falar mal um do outro. A falar mal do pastor, da igreja, do irmão, do outro. E aquilo gera um sentimento de insatisfação, de desgosto, de amargura. Isto entristece o Espírito Santo que há em você. Você pode observar, uma pessoa que tem doutrina, ela não vem com a doutrina. Ela vem primeiro falando mal de alguém. Então isso desarma a pessoa, porque se você dá corda para odiar a outro irmão, ou criticar o outro irmão, e você diz, não, a gente só está comentando da vida do fulano, não estamos fofocando, né? E dão risadas e continuam. Esse ato faz com que você, em vez de amar o irmão, passe a rejeitá-lo, a odiá-lo. Quando você vem na igreja, você já olha torto para aquele irmão, e o Espírito Santo que havia em você sai. Então, quando o Espírito Santo sai, então vem o diabo com a doutrina. E aí, daí mesmo, aí para frente, que não volta mais, né? E o que acontece? A pessoa é mordida por um espírito. E depois vem na igreja, ela já não ouve mais a mensagem. Por quê? Primeiro falou mal do pastor. Segundo, criticou.
Aí o diabo começa, o pastor não prega toda a mensagem, olha esse detalhe aqui, olha aquele detalhe ali. E aí aquilo vai acumulando um monte de informação fora de contexto. Aí a pessoa chega na igreja, em vez dela ouvir a palavra e ser alimentada pelo Espírito Santo, há uma barreira. Fica lá sentada com cara emburrada no culto, porque já não está mais nem ouvindo a mensagem. Então olha por cima do ombro e vê o fulano que falou mal, e ali vem tudo na mente, o diabo traz. E aquilo gera uma barreira e quebra o amor divino. O resultado disso é que essa pessoa não quer mais vir na igreja. Ela não vem mais. Falta um monte de culto. Não quer mais vir na igreja. Por quê? O diabo trouxe divisão, separou. Mas ela não deixa de ser crente, ela é uma cristã verdadeira. E logo vem outra ideia do diabo, então, nessas pessoas, formam um grupo. E deste grupo trazem outro pastor, e assim sucessivamente, e gera-se uma divisão. Outro dia nós vamos entrar mais profundo nisso. Aconselho que vocês procurem no YouTube a mensagem com esse título, Cristo é o mistério de Deus revelado. A gente entra mais profundo neste assunto. Mas veja, o ponto aqui é que o diabo ele tenta quebrar o amor divino. E o amor divino é a maior força que existe. A maior dádiva que existe. A maior expressão de Deus é o amor divino. E nós somos até mesmo incapazes de compreender o amor divino. O vislumbre mais próximos e mais simples que nós podemos usar como exemplo do amor divino é o amor de uma mãe. De todos os tipos de amores que existem no natural, o amor de uma mãe é o amor mais próximo ao amor de Deus, ao amor ágape, aquele amor incondicional. O amor de uma mãe, ele não bota condições. O filho pode ser mau, pode ser ruim, pode maltratá-la, mas quando ela olha para aquele rapaz, ela tem o seu coração partido. Ela ama. E não importa as maldades que ele tenha cometido, a pior tipo de pessoa que você possa imaginar, mesmo que cometeu crimes e foi preso, ela vai pegar a marmitinha, a escova de dente, e um dinheirinho, alguma coisa, suadinho, trabalhadinho, e vai lá, de madrugada, enfrentar humilhações, porque ela ama. Um pai, ele sempre espera algo em troca. Ele tem amor pelo seu filho? Sim, tem, mas não é igual. Nem se aproxima a profundidade que é o amor de uma mãe. Mensagem Dia das Mães, e hoje é Dia das Mães, né? O irmão Brano, ele diz assim, a mãe é tão formidável. Você sabe, a primeira que o recebe nesta vida é sua mãe. Ninguém pode tocá-lo porque você é concebido e ela carrega você sobre o coração dela. E ela é a primeira a conhecê-lo. Ela conhece a criança pelo lado de dentro, né? É a primeira nesta vida a segurá-lo. Então, quando você nasce, ela é uma das primeiras mãos que tocam você e o enxuga as lágrimas de seus olhos. Ela é a primeira a afagá-lo e a amá-lo e a falar suavemente com você. Nesta vida é a sua mãe. E agora eu penso que não existe honra suficiente que poderíamos dar a uma mãe. A mãe é a primeira com a criança e é uma grande responsabilidade sua. O que o filho será baseado sobre o modo que aquela mãe inicia aquela criança no caminho que deve trilhar. A mãe tem a responsabilidade de Deus para colocar aquela criança no caminho certo. E eu penso que esta é a razão que as mães têm um jeitinho especial. Mas eu creio que tal como o Dia das Mães, como este, é uma negociata. Ganham muito dinheiro com flores e coisas tais. Porém, o Dia das Mães deveria ser todos os dias. Não lhe envie um punhado de flores no Dia das Mães. Porém, amá-la, interessar-se por ela, os 365 dias e noites, através do ano,
Mas, naturalmente, o mundo comercial se apega bastante em coisas assim. E isto desvaloriza a mãe. Bem, no último dia das mães eu lhe enviei um punhado de flores. A irmã Brana diz, ela apreciaria muito mais simplesmente se assentar e conversar com ela só um pouquinho. Escrever-lhes algumas linhas e dizer-lhe um afago, e dar-lhe um afago nos ombros, e dar-lhe um beijo no rosto, e dizer-lhe que você a ama. Isso irá muito além do que todas as flores que você pudesse comprar em uma floricultura. Isto é a verdade. Então, às vezes é fácil dizer que ama, né? Mas a verdade é praticar, é viver isto. É valorizar uma verdadeira mãe. É não apenas dar uma flor, mas amá-la de verdade. Porque ela nos ama. E hoje é dia das mães, a gente sabe que todo mundo tem uma mãe, ou já teve, mesmo que já tenha partido. E aqueles que não conheceram sua mãe biológica, muitas vezes tem uma mãe por adoção, alguém que considera ser uma mãe, e a natureza de Deus é tão boa que ela deu esse sentimento às mulheres, e faz com que, mesmo que não seja mãe, ela tenha o sentimento de ser mãe, e às vezes adota uma criança, mesmo que não seja seu filho, ela ama os filhos, os sobrinhos talvez, ou alguém ali próximo, porque há aquele sentimento dentro dela. E o que o diabo faz é perverter esse sentimento divino que há no coração do ser humano. Outro dia, andando aqui em Tramandaí mesmo, eu passei por uma praça onde eu vi uma mulher carregando um carrinho de bebê com um cachorro dentro. E eu me espantei com aquilo. E quando eu comentei lá em casa, o pessoal disse, não, isso é normal, Mateus. Todo mundo tá... Muitas pessoas estão fazendo isso hoje em dia. Eu achei um absurdo tão grande. Colocar um cachorro num carrinho de bebê e andar na rua. O que é isso? É o diabo tentando desfocar aquele amor divino que ela tem dentro dela, que daria a uma criança, desfocando para um animal. Não estou dizendo que a gente não deve amar os nossos animaizinhos, o que é muito bom, mas não colocá-lo no lugar de uma pessoa, no lugar de um ser humano, onde aquele amor divino, aquele amor que seria dedicado a um filho, dar a um animal. Isso, irmãos, é diabólico. O diabo, ele quer isso, ele valoriza mais um cachorro do que um ser humano. E você vai ver pessoas hoje, na nossa era, no nosso tempo, que valorizam mais um animal, ou a criação de Deus, ou a natureza, do que um ser humano. Cruzam o mundo para salvar um passarinho, mas a criança passando fome do lado da casa não dá nem bola. O que é isso? É uma distorção. É uma falsa mãe. Assim como há uma falsa mãe neste mundo, há falsos cristãos. O diabo faz a mesma coisa, distorcendo o amor divino entre nós para causar uma ruptura, para causar uma divisão, uma separação. Isso causa dor, causa separações de família. É horrível. O irmão Brano, ele fala na mensagem Amor Divino sobre uma falsa mãe, alguém que havia jogado uma criança da ponte, e um taxista viu e ligou para a polícia e salvaram aquela criancinha. O irmão Brano estava comentando como pode o coração de uma mãe ganhar um bebê e assim descartá-lo, jogá-lo fora, sem nenhum amor. E há milhares de demônios, irmãos, no nosso tempo, que se levantaram com um nome de feminismo, onde levam as moças a odiarem ser mães. E faz o que? Levam a cometer abortos. E querem legalizar o aborto. Nos Estados Unidos isso já até é permitido, de certa forma, em muitos países. Mas veja, qual é o objetivo disto? Isso sempre aconteceu. Na Bíblia nós vemos, no tempo de Moisés, a matança contra as criancinhas. No tempo de Jesus, no nosso tempo, será que é diferente?
Porque não vê a criança chorar, acha que não tem vida? Tem vida. Mas esse amor distorcido, enegrecido por Satanás, faz com que uma mãe jogue um filho de uma ponte, faz com que cometa um aborto, faça com que não tenha nenhum amor. E na sequência que o irmão Brana fala isso, ele fala de uma pequena gambá que veio por sua rua, passou por toda a vizinhança, mancando. Ela estava machucada, talvez um carro houvesse atropelado, e ela se deitou bem na porta da casa do irmão Brana. E o irmão Brana e as crianças foram ali ver aquela gambazinha, e ela tinha filhinhos ali na sua bolsa, alguns filhotinhos. E eles olharam e disseram: pobrezinha, vai morrer, está machucada já há algum tempo, está bichado o seu machucado. Ela estava como que a pá tinha quebrado, o ombro quebrado. E o irmão Brana disse: ela vai morrer em seguida. Então eles tentaram dar água, alguma comidinha para ela. Ela mal conseguiu comer, mas ela estava ali amamentando os seus filhotinhos. E o irmão Brana e algumas pessoas que estavam ali com ele, uma irmã chegou e disse: irmão Brana, você é um caçador, pegue a arma e mate essa gambazinha, não deixe ela sofrer. O irmão Brana disse: olha, eu sou um caçador, mas eu não sou um assassino. Quando eu vou caçar, eu vou para comer, eu pego a carne para comer. Eu não posso matar um animalzinho assim por nada. E ele não quis fazer aquilo. Então, logo mais, eles foram à igreja e tiveram um culto, e voltaram do culto já à noite, e ela estava lá ainda. E o irmão Brana disse: essa é uma verdadeira mãe, é uma verdadeira dama. Ela está aqui lutando, não por sua vida, mas pelos seus filhotinhos. E ele foi dormir, e ele não conseguia dormir. Ele olhava de um lado para o outro, e pensando naquela gambazinha. E ele se levantou bem cedo, como que 5 horas da manhã, o dia mal tinha amanhecido ainda, o sol não tinha saído, e ele foi lá ver, se perguntando se ela ainda estivesse viva. Enquanto ele olhava pela janela, o Espírito Santo falou com ele. Enquanto ele pensava: aí está uma verdadeira mãe, não uma que joga o seu bebê pela ponte. E o Espírito Santo veio e disse ao seu coração: e ela está esperando como uma dama pela tua oração, e tu ainda não foi orar por ela. E ali ele começou a chorar e pedir perdão a Deus. E ele correu até aquela gambazinha, pôs suas mãos e orou por ela. E logo que ele orou por aquela gambazinha, ela deu um salto, juntou os seus filhotinhos, e como quem agradecesse, olhou para ele, e virou a volta e saiu andando. O amor divino de Deus excede o nosso entendimento. Ele abrange toda a criação. Ele ama cada animalzinho, cada passarinho, cada espécie, cada forma de vida. Ele colocou dentro daquelas criaturinhas este mesmo tipo de amor por sua cria. E você vê toda a natureza agindo de uma maneira semelhante, cuidando dos seus, dando de comer, tirando da boca para dar para o seu filhotinho. Isso é o poder do amor de Deus, expressado na sua criação. Agora, se Deus colocou isso em pequenos animais, quanto mais em nível Ele tem colocado em sua noiva o amor dele para conosco. Deus amou o mundo de tal, a gente não consegue entender isso, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ele amou este mundo de maneira única e de uma maneira completa, e não amou mais um e menos o outro. Deus não tem filhos preferidos, irmãos, assim como a verdadeira mãe não tem filhos preferidos. Cada um tem o seu valor,
Deus, Ele amou o mundo de tal maneira. O irmão Brana diz, muitas vezes, Deus ama tanto aquele bêbado da esquina, quanto Ele ama você que está aqui o servindo. E Ele já salvou aquele bêbado da esquina. Ele já está salvo. O problema é que ainda ele não sabe que está salvo. Ou mesmo que souber, ainda ele não aceitou a salvação. Mas Deus o ama mesmo assim. As pessoas estão indo para o inferno sendo amadas. Agora o diabo vem e enegrece este amor que há no ser humano, de tal forma que quando ela ouve do amor de Deus, de um Deus que a ama, que a quer bem, ela entende tudo errado. E pensa como se fosse um Deus irado que vai destruir ela, e morrem de medo de vir à igreja. Porque aquele conceito de amor foi quebrado. O diabo quebrou. E ela não entende, ela não sabe mais o que é ser amado. Conversando com minha irmã ali na fazenda da Casca, ela me mostrou um cachorro, que até pouco tempo era um cachorro muito brabo, arisco. Né? Aquele cachorro que se você vira as costas ele morde. E ela disse, eu chamo ele pelo nome, eu dou comida, faço carinho, olha como está mansinho. Se você trata bem um animalzinho, ele sabe retornar este amor. Deus trata tão bem a humanidade. E o ser humano não sabe retribuir este amor divino. Você quer agradar uma mãe? Pegue isso. O segredo para você agradar uma mãe não é elogiar ela. Não é dizer o quanto ela está bonita, o quanto se vestiu bem, o quanto é sábia e inteligente. Não. Elogie seus filhos. Elogie sua cria, seus pequenos. E aquilo vai encher o coração daquela mãe. Você quer agradar a Deus? Ame seu irmão. Trate bem ele. Trate ele com maior respeito do que, como se ele fosse muito mais importante do que você. Expresse esse amor fraternal sobre seu irmão. Ore por ele. E você vai estar agradando a Deus. Eu creio que a mensagem Deus projetando o seu amor, onde o irmão Brana fala sobre parágrafo 23, o irmão Brana diz assim, aquele amor que Deus teve, o amor é uma força poderosa, e quando o amor é projetado, e isso chega até o limite da sua força, a graça soberana vai levá-lo a partir dali e vai projetar o alvo requerido pelo amor. Esta é a razão pela qual temos um Salvador hoje à noite. É porque Deus amou o mundo de tal maneira, e o seu amor sendo projetado ao mundo, produziu um Salvador. Deus queria ver você tão bem, que seu amor saiu e produziu uma expiação para a sua doença, para seus pecados. O amor de Deus que o constrangeu a fazê-lo. O amor é uma força poderosa. E ele vai levar uma mulher, uma mãe, diretamente para as chamas do fogo, atrás de seu bebê. Mesmo se ela souber que está mergulhando para a morte. Isso me lembra de uma história. Não lembro se o irmão Brana conta exatamente nessa mensagem, mas eu lembro do meu pai falando dessa história. Onde uma jovem que foi estudar fora e ela foi de trem e estava, então, depois de um período retornando, e ali ela tinha suas amigas, suas boas amigas, aquelas influências, e ela estava retornando e ela estava temerosa, porque ela estava envergonhada de sua mãe. Sua mãe tinha o rosto todo deformado, e ela estava com medo de apresentar sua mãe para as amigas.
Então, quando estavam chegando, e ali estavam muitas pessoas naquela estação, esperando aqueles estudantes que estavam vindo de fora. E uma daquelas amigas olhou e fez um comentário. Nossa, que mulher horrenda aquela. E aquela moça se envergonhou mais ainda, né? E quando as pessoas começaram a descer, cada um ia à sua família. Você sabe como é um encontro. Quando alguém chega de viagem, vai dar um abraço, um beijo. E, irmãos, é a melhor coisa quando você chega de uma longa viagem, encontrar um rosto familiar, num lugar onde tem tantos estranhos. E lá estava aquela recepção, e cada um ia para as suas famílias, e a alegria do reencontro. Então aquela mãe estendeu seus braços para aquela moça, mas ela disse: eu não te conheço, sai daqui. E tentou virar-se e fugir, e aquela mãe chamando pelo nome. Então o irmão Brana conta que o maquinista segurou aquela moça e disse: não, senhora, você não vai fazer isso com sua mãe. E ali todos pararam, e aquele homem começou a dizer: sabe por que ela é assim deformada? Você sabe por quê? Eu sei, eu estava lá, eu vi o que aconteceu. Quando você era uma bebezinha, e você estava dentro de casa, e a casa pegou fogo, e você estava no bercinho, a tua mãe, quando viu, ela te criou lavando roupa, ela correu até aquela sanga, pegou um cobertor, molhou na roupa, e quando todos tentavam segurar para ela não entrar, ela pegou aquele cobertor encharcado, colocou sobre si, e entrou para dentro daquela casa em chamas. E ela foi até onde você estava, tirou aquele cobertor de si mesma, enrolou todo em você. E ela correu pelas chamas. Ela não se importou consigo mesma, mas ela se importou com você, para que hoje você tivesse vida, para que hoje você fosse bonita. Assim ela está feia. E como o irmão Brana diz aqui, o amor divino faz com que uma mãe entre em chamas para salvar uma criança. O amor divino nos produziu um Salvador, que foi a cruz, que sofreu, venceu o pecado, todo o inferno, venceu a morte, para que hoje tenhamos vida. Irmãos, nós teremos um corpo glorificado do outro lado, bonito, jovem, com vigor, em perfeição, mas por toda a eternidade, ele ainda terá as marcas na mão. Quando ele ressuscitou com seu corpo glorificado, ele mostrou para Tomé suas feridas. Coloca o dedo aqui, Tomé. Está aqui. Está aqui as marcas na minha mão. O amor é uma força poderosa. Não há nada mais forte do que o amor. O amor vai fazer você confiar. Você pode ir e saber que você pertence à maior igreja. Você pode saber que é o membro fundador da maior igreja do país. Então você faria coisas que você não faria se você pertencesse a uma pequena missão, em algum lugar, em alguma esquina, e tivesse o amor de Deus em seu coração. O amor não tem medo. O amor lança fora o medo. E eu noto em minhas reuniões, noto muito disso. Quando eu venho para o meio do povo, uma das grandes coisas que eu encontro no meio deles é o medo. O que produz o medo é a falta de confiança. Se você não tem confiança, isso fará você ter medo. Mas se você ama, o amor lança fora o medo. E é dessa maneira que Deus quer sua igreja. Não com tantos sócios fundadores. Ele quer que os membros sejam leais e que amem e creiam e tenham confiança nele. Quanto mais amor você tem por Jesus, maior é o seu nível de fé. Um filho que confia no pai
Só de estar perto do Pai dissipa todo medo. Quanto mais você está perto de Jesus, todo medo vai embora. Todo o poder maligno de Satanás se dissipa. Toda enfermidade cai por terra. Mesmo que você não veja os resultados, mas se você está perto dele, você sabe que ele está ali por você. Se alguma vez eu já tive um momento de sucesso ao orar pelas pessoas, foi quando eu pude entrar em comunhão com elas, sentir suas enfermidades, sentir suas condições. Então, algo em você desce além do raciocínio. É um estado. Você entrar nessa profundidade do amor divino. É algo que vai além do raciocínio. O irmão Brana diz: e ora a oração da fé pelos doentes. Você tem que sentir por um homem. Você tem que se compadecer dele. Você tem que estar com ele antes que possa ajudá-lo. Então você entra em uma espécie de profundidade, e é o amor de Deus. Está além do amor humano. Eu vou te dizer uma coisa. Você pode me classificar como um fanático depois disso, mas eu sinto de lhes dizer, de qualquer forma, muitas coisas acontecem assim. Francamente, todo o meu ministério está envolto em torno de uma coisa: se eu puder amar e me compadecer. Sabe, irmãos, a gente tem aquela lista de oração no grupo da igreja, e ela cresceu bastante pessoas ali. E percebe se não é assim. A primeira vez que você foi orar, você orou pacientemente por cada nome. Mas talvez lá pela quinta ou sexta vez que você foi orar novamente, talvez você já correu mais rápido. Não é? Nós somos assim. O irmão Brana, quando vinha um cego para ele orar, era um cego. Daqui a pouco vinha outro, daqui a pouco vinha outro. E daqui a pouco, depois de tantas reuniões, era só mais um cego. E se ele agisse dessa forma, só mais um cego, o milagre não acontecia. Por isso o anjo cobrou dele ser sincero a orar pelas pessoas. E a gente pensa, às vezes, lendo pela nossa cultura, que sinceridade é o antônimo de mentira, né? Mas o irmão estivesse mentindo, será? Não. O anjo queria que ele tivesse sentimento por aquelas pessoas. É assim que o canal se abre para o poder de Deus sair de você e chegar até outro. É pelo amor divino. Se você odeia seu pastor, se você odeia seu irmão, alguma coisa está muito errada. No México, quando um homem cego chegou à presença do irmão Brana para receber oração, e o irmão Brana começou a olhar para ele primeiro. E começou a se identificar com ele, a se compadecer. E ele colocou discretamente o seu sapato, seu pé, do lado do pé dele. Ele estava descalço, aquele homem. Mas os pés daquele homem eram maiores do que os seus. Então, se coubesse, ele ia tirar os seus sapatos para dar para aquele homem. Você veja o sentimento de ajudar no natural. Ele colocou o seu ombro um pouco perto do ombro daquele homem, para ver se seu terno caberia naquele homem. E ele começou a olhar, mas ele viu que o homem era maior do que ele. E ele começou a olhar para o homem e dizer: se meu pai estivesse vivo, teria essa idade e poderia ser o meu pai nessa condição cega, sofredora. E ele começou a olhar as mãos do homem, elas eram calejadas do trabalho. Mesmo sendo um homem cego, ele trabalhava no pesado, no duro. E o irmão Brana começou a dizer: ele tem que trabalhar para sustentar sua família. O diabo é tão sujo que o secou e o deixa nessa maneira. E ainda assim ele tem que viver, mas ele está aqui buscando a cura dele. E enquanto o irmão Brana
sentia as dores daquele homem. E em seu coração ele começou a dizer: Senhor, cura ele. O irmão Branham não tinha iniciado ainda a sua oração, quando aquele homem disse: glória a Deus, estou curado. Ele recebeu a cura antes. Mas o que era aquilo? Era o amor divino sendo projetado. O amor divino sendo projetado. Ele quebra todas as amarras. Ele quebra toda enfermidade. Ele quebra toda angústia. Quando o amor divino é projetado, não é humano, é de Deus. Agora, a maneira que Deus tem para manifestar qualquer coisa neste mundo é através da sua noiva, é através dos seus filhos. Então Ele nos ama, e nós o amamos, mas a partir de nós amamos nosso irmão também. E isso é repartido. Por isso é tão importante nós termos uma união entre irmãos, uma amizade, um carinho. Por isso somos tão espontâneos, muitas vezes nos abraçarmos, até os homens darem um beijo. Porque é tão espontâneo isso? Porque amamos, porque queremos bem. Quando oramos uns pelos outros, nos compadecemos, como doeu no meu coração ao ouvir a voz do irmão Maneca, fraca, debilitada por causa desse Covid. O amor divino, ele tem que entrar em cena. Há somente uma coisa que conquistará o diabo, que é o puro amor divino. O amor conquistará tudo. Deus amou o mundo de tal maneira. Isso conquistou a questão do pecado. Isso conquistou a questão das enfermidades. Isso conquistará cada divergência na igreja. Isso conquistará tudo que for diferente dele para ser conquistado. Isto fará se você simplesmente permiti-lo. Deus amou o mundo de tal maneira. Irmãos, Ele fez uma grande obra por nós. Ele obrou um grande livramento, porque nos ama. E o Evangelho nada mais é do que isso. É a expressão do amor de Deus pelo homem. Você sabe, o Evangelho é a história de Jesus, é a obra dele, o que ele fez. Se você não se apartar dessa simplicidade, nós chegamos do outro lado. Se a gente não deixar que essa profundeza deste amor divino se aparte de nós, nós chegamos do outro lado. É aí que está a vida da palavra de Deus. Isso é praticar o Evangelho. Isto é viver. Não confunda amor com concordar com o erro. Não, o amor é corretivo. Não é porque você ama, você vai dar tapinha nas costas de quem está indo para o inferno. Sem advertir, um pai que ama não deixa a criança brincar na estrada, não deixa se afogando. Se o Joãozinho está se afogando, vai lá e cata pelos cabelos. Mesmo que doa, mesmo que chore, ele vai salvar. O amor divino, ele expressa tudo isso. Então sim, há pregações de correção, há pregações de advertência. Mas por quê? Porque é amor. Para que não se perca. Todo este projeto de Deus está envolto deste grande amor divino. E nós sabemos que do outro lado só entrará o puro amor divino. Se não temos deste lado, você não vai aprender a amar o seu irmão do outro lado. É aqui. É aqui que ele é expressado. Foi nesta dimensão que Jesus morreu na cruz.
Não foi do outro lado já é a eternidade. Agora isso é o que está nos levando àquele dia. Já estou finalizando, irmãos. Mensagem Dia das Mães. Vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou, sepultado ele levou os meus pecados para longe, porém ressuscitado ele justificou livremente para sempre. Aí o irmão Brandon começa a dizer o que é um verdadeiro Dia das Mães. Esse é o dia para mim. Ele botou com letra maiúscula, o dia. Esse é o dia para mim, aquele grande dia dos dias. E ver o que isso significará para todos nós na ressurreição. Enquanto trabalhamos e esperamos por aquele bendito dia dos dias. Isso nos dá a promessa que um dia estas velhas e débeis e fracas, grisalhas e esgotadas mães serão transformadas. Não somente a mãe sentará ali, mas ela mesma, mas toda a sua família com ela. Aleluia. Aleluia, irmã Marisete. E que dia será esse? Que ocasião será essa? Quando olharmos para as faces daqueles que tanto amamos, que diferença naquela manhã, quando virmos os nossos amados. Hoje vemos em parte, mas então veremos face a face a Ele, ao Senhor Jesus. Mas observe isso. Todas as aflições serão tiradas, todos os danos que sofremos, coisas terminarão. Não mais rosto pálido de morte, não mais lágrimas nos olhos. A ressurreição promete tudo isso. Não haverá mais funeral, não mais tapinha no rosto de um bebê que fica como um pedaço de pedra, onde o agente funerário embalsamou e colocou para fora e pôs cosméticos e assim por diante para parecer natural. Isso nunca mais será necessário novamente ali. Então eu penso, quando nós o virmos de pé no além, nossos amados, nossas mães, nossos parentes, todos os nossos amigos, e vê-los em seus corpos imortais, seus corpos celestiais, observando o seu caráter, vendo como eles se conduzem, quando aquele doçor e mansidão, sem mais nervosismos ou frustrações, vê-los então de pé na semelhança do Senhor Jesus, aquele será um dia maravilhoso. E cada um de nós, em nossas mentes, está antecipando e ansiando por aquela hora de consolação. Quando os encontrarmos, cada um está pensando em seus queridos. Talvez sua mãe que partiu. Que dia será quando você a vir novamente? E para o papai e para o irmão, todos amados, que dia será? Estou pensando também neste momento, estou pensando em minha família, o que significará para mim aquele dia. Ele estará esperando por mim. Jesus tão bom e fiel, em seu lindo trono, Ele me dará as boas-vindas ao lar, após este dia terminar. Servo bom e fiel, entre no gozo do seu Senhor. Então, quando o virmos, e não estaremos como somos agora, nós saberemos como amá-lo. Nós saberemos como amá-lo mais. Nós não recuaremos com um pouquinho de medo, porque nós seremos como Ele. Ele será mais parente para nós do que Ele é agora. Nós o compreenderemos melhor, porque estamos tão distantes nos nossos corpos mortais. Então teremos um corpo como o seu glorioso corpo. Nós saberemos como adorá-lo. E quando virmos
a presença do seu ser tem feito a nós, nos mudado. O velho tornou-se jovem, todos os deformados, endireitados. Nós compreenderemos então, porque seu poder nos curou. As dúvidas que estão em nossas mentes, como pode ser ele fazer isto e isto, as dúvidas que as pessoas têm, de algum modo, misteriosamente, todas elas desaparecerão. E os nós que foram atados no fundo de nossas mentes, será isto? Como poderia ser isto? De algum modo ou de outro, dedos majestosos simplesmente desembaraçarão aqueles nós, e tudo desaparecerá, transformando-se na grande coroa de amor. Todos os complexos vão embora. Todos os porquês que nós temos nesta dimensão se dissiparão. Tudo aquilo que você não dá conta, que você não entende, tudo isso não será nada. Então nós o veremos. Então nós seremos como Ele. Então nós o adoraremos. Então nós veremos a mãe como Deus a quer. Aleluia. A mãe não estaria completa ali sem sua família. Nós não entendemos a profundidade disso, porque nós temos regras, a nossa mente é limitada, a nossa matemática diz que você tem que fazer algo para ser salvo. Eu confio no amor divino de Deus. E o que eu sei é que nós, sendo cristãos, como nós somos, nós temos o privilégio de amá-lo, de adorá-lo, de saber das Escrituras. Mas de alguma forma, talvez não sejam noiva todos os seus filhos. Talvez não vão no arrebatamento, mas de um jeito ou de outro, eles chegarão na eternidade. Porque há um requerimento da oração de uma mãe. Aleluia. Em outras palavras, irmãos, o diabo vai ter que rejeitar muita gente de entrar no inferno, porque tem uma mãe orando. Mesmo que aquele filho viva sendo mastigado pelo diabo, vai chegar aquela hora, o diabo vai ter que dizer, não, tu é do outro lado. A gente viu isso na live de sexta-feira, um rapaz contando um testemunho, foi lido, dizendo que foi no centro espírita, estava desviado, com a namorada e os amigos, e cada um começou a pedir alguma coisa para aquele demônio, e o demônio foi dando e falando para cada um. Quando chegou na vez dele, o demônio disse, olha, você tem que sair daqui, tem muita oração da tua mãe sobre ti, aqui não é o teu lugar não, vai embora. Nem que o diabo tenha que cuspir muita gente da porta do inferno, mas tem que ter ela do outro lado. Aleluia. Porque os filhos pertencem à mãe. E isso é só uma fraçãozinha do amor de Deus. Isso é só um pedacinho. Se uma mãe vai numa penitenciária ver seu filho, quanto mais nosso Deus foi no inferno e tomou as chaves do inferno, as chaves da morte. Quanto mais ele operou uma obra de resgate, de libertação. Quanto mais temos o privilégio de servi-lo, de adorá-lo, de estar aqui, de receber cura, libertação, de falar com Ele. Dói o coração saber que tem filhos de Deus aí fora, que não tem o privilégio que nós temos. Mas ore por eles, clame por eles, que este amor possa ir lá e resgatá-los, e trazê-los do engano. Porque o momento de mais satisfação de toda a sua vida é ver os filhos ao redor da mesa, e todos com saúde e felizes.
e vê-la despejar o café, ou seja o que for que ela faça, e preparar o jantar, e ela e o papai se sentam. Ora, esse é o momento mais feliz na vida de uma mãe, ver seus filhos todos em casa. Este ano a mãe disse para nós assim: não quero presente nenhum, só que eu quero todos vocês aqui no almoço. É a maior alegria. É estar juntos, é conversar, é dar risadas, é ter companheirismo. Agora, não deixe de estar presente, não esteja falhando em estar presente naquele dia. Que a grande corrente de sua família possa ser encaixada elo por elo. Que cada raio esteja na roda. Então, quando nos assentarmos com nossas famílias e grupos, através das abóbadas da eternidade, que dia será aquele? Então, nós compreenderemos. Se você é aquele pequeno elo fraco que tem separado esta grande reunião familiar naquele dia, que o Deus do céu, esta noite, de alguma forma, numa maneira misteriosa, possa desembaraçar aqueles pequenos nós que estão atados em sua mente e lhe revelar o amor que Ele tem por você. E você possa vir docilmente e servi-lo. Mensagem Dia das Mães. Vamos colocar de pé, irmãos. Depois, irmão Luizinho. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, e de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Havendo profecias, cessarão, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos em espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Essas três, mas a maior destas é o amor divino. Poderoso Deus, obrigado por tua palavra, Pai. Obrigado por tua misericórdia, pelo teu amor divino. E eu peço, Pai, que o Senhor transborde isso em cada coração, que isso possa ser acrescentado, multiplicado, ampliado de tal maneira, Pai, que venhamos amar tão profundamente um ao outro, como o Senhor nos ama.
Que não haja nenhuma condições em nós mesmos. Que todos os complexos saiam. Tudo aquilo que aprendemos erroneamente neste mundo saia, Pai. Caia por terra. Mas que este poder, este amor divino, que produz cura, libertação, paz, que isso nos encha de tal forma, Pai, que possamos olhar aquela súplica, aquele pedido de oração, e não ser só mais um, mas orar, Pai, com sentimento, e que isso possa, Pai, produzir a Tua obra em nós, que isso possa transformar pessoas, que o Teu Evangelho possa salvar pecadores neste tempo, Pai. E o Senhor traga o Senhor, a Tua presença, trazendo uma renovação de vida, transformando, Pai, de um pecador para um santo. Renova, Pai, o entendimento, renova o espírito. Nos dê, Pai, esse grande e novo nascimento. O Teu Espírito Santo vivendo, habitando em nós. E que os frutos sejam estes, Pai. E quando o diabo vier, tentando jogar qualquer complexo, qualquer queixa, qualquer desentendimento, nos colocar um contra os outros, Pai. Que o poder de Satanás caia por terra. Que o Senhor, o Espírito Santo, toque uma campainha, que diga perigo, perigo, não faça isso. Então que possamos nos parar e orar por aquela pessoa. Isso dissipará todo o mal. Pai, que Teu amor divino seja projetado e acerte o alvo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Podeis se assentar, irmãos. Deus seja louvado. Depois ainda, irmão Luizinho. Tá bom. Vamos falar também agora um pouquinho dos Dias das Mães. Eu pedi para minha mãe se pôr de pé. E as irmãs prepararam algo para a senhora. As irmãs podem trazer aqui, irmã Ruth. Ali está um presente. Aqui é um presente apenas no natural. Mas a gente tem que ter a maturidade de saber receber um presente no natural. Isso é um gesto de toda a igreja para a senhora, mãe. Se a gente ama receber algo no natural, quanto mais do nosso Deus. E se a gente recebe de Deus, por que a gente não vai receber de nosso irmão? É a nossa mãezona, né? Deus abençoe. Agora eu vou pedir para as crianças que vieram ali, a Zael, a Laura e a Isadora, podem vir aqui. Podem vir aqui na frente as crianças. Eu peço para todas as mãezinhas que estão aqui se colocarem de pé agora. Ali tem umas lembrancinhas. A minha mãe, a irmã Dete, preparou para ser entregue para as irmãs. Então eu peço para as irmãs que são mães se levantarem e as crianças vão levar lá. Pode vir as outras crianças para ajudar também. Leva para todas as irmãs que estão em pé. A irmã que for recebendo pode sentar já.
o irmão Brana disse, não há uma honra que nós poderíamos expressar a uma mãe, porque ela porta esse amor tão próximo ao amor de Deus, que até mesmo é uma expressão de Deus para a sua criação, para nós. É um privilégio a gente ter uma boa mãe. O Luciano está dizendo que a Bebel também preparou uma lembrancinha para as mães. Irmã Bebel, irmã Ninha, vem até aqui na frente. Então pode ir entregando. Nós temos bastante mãezinhas agora. Hoje até a Liz é mãe também, né? Somos tão gratos a Deus por isso. Pode ir entregando para as irmãs. Obrigado, Senhor Jesus. Amai-vos, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos, amai-vos, são palavras de Jesus, o grande Rei. É o novo mandamento de esperança, vida e luz, que saiu dos lábios santos, santos lábios de Jesus. Amai-vos, pois quem ama cumpre a lei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. A Bíblia nos ensina que o amor é a suprema afeição, e todo que ama tem a graça de Jesus no coração. É o novo mandamento de esperança, vida e luz, que saiu dos lábios santos, santos lábios de Jesus. Amai-vos, pois quem ama cumpre a lei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Graças a Deus.